E começamos! Nosso podcast pode ser leve! Um brinde! Cheers! Sejam muito bem-vindos, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a Jéssica. A Jéssica ela é nutricionista e prof de educação física. E a gente quer falar um pouquinho mais sobre saúde, né, Isa? Exatamente. Esse tema da semana aí tem falado bastante com a gente, fora, né, do ambiente aqui do podcast. Tem sido algo muito presente, essa necessidade da saúde. E aí a nossa convidada foi a minha treinadora maravilhosa, né, que é Nutri também, como a Isa já apresentou. Mas antes de mais nada, Jéssica, querida, eu vou pedir pra você tirar uma cartinha aqui de empoderamento. É de costume, aqui do nosso podcast, a gente ler uma cartinha com boas energias, com uma mensagem bem legal. E essa mensagem é pra todo mundo, tá? Não só pra você, não só pra gente, mas pra todo mundo que tá vendo a gente. Qual lado que eu li? Pode Os dar dois. Seja a mulher que conserta a coroa da outra, sem dizer ao mundo que ela estava torta. Que legal. Empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros, e as mulheres têm o poder de criar e estreitar laços entre si. Por isso, seja a pessoa que promove a união e o apoio, evite competir e valide os sentimentos de empatia. Ah, que lindo! Acho que tem sim muito a ver com o que a gente quer conversar hoje, né? Exatamente. Certo? Prof, se apresente pra gente, por favor. Sim, meu nome é Jéssica Rocha, eu tenho 31 anos de idade, sou casada, sou formada em nutrição e educação física, sou pós-graduada e tenho especialização em correção postural. Atuo na área aí já faz um tempinho, não vou falar quanto tempo. A gente não se entrega nada aqui. Sou formada desde 2015 e eu amo o que eu faço. E faz com muita maestria, inclusive. Obrigada. É engraçado que a hora que ela fala ali da correção postural, é isso na hora que ela já... Vamos falar um pouquinho pra Como gente. pode, automático, Já né? fecha a escápula. Exatamente. A frase de lei da Jéssica, olha, Fecha a escápula. É que eu acho que é até algo automático, né? Conforme a gente vai sentando, a gente vai, né? Sim, vai se ficando deitando, mais relaxando. confortável, né? exatamente, é tão importante. Verdade. No nosso podcast aqui, a gente busca bastante fazer essa troca e trazer, né, a nossa vivência de empreendedoras, de mulheres em si, para outras mulheres que estão vivendo esse período, passando também por isso. E eu acho legal a gente debater um pouquinho hoje, prof, sobre a questão da saúde, a necessidade do cuidado com a saúde, principalmente para mulheres que estão iniciando ou que já são empreendedoras. Porque por vezes a gente acaba invertendo os nossos princípios e necessidades, né? Às vezes a gente coloca o trabalho acima de tudo e né, trabalho E deixa a saúde de lado. e a saúde de lado. Sendo que, pra gente ter uma vida plena aí, se a nossa saúde tá redondinha, com certeza o resto vai muito bem, não é? Com certeza. E a mulher, ela tem uma necessidade, podemos dizer assim, maior que o homem, né? Porque as nossas demandas do dia a dia, elas são muito, muito grandes, né? Então, a mulher, além da casa, filhos, né? O trabalho, ela tem toda essa demanda que ela carrega, né? E também, o corpo da mulher, assim, em comparação com o homem, ela tem necessidades maiores. Por exemplo, a mulher, um exemplo simples aqui, né? A mulher, ela tem o período menstrual, né? Então, O dito cujo. exatamente. Então, vermelho. E daí, nessa necessidade, a mulher, um exemplo, ela já precisa mais de ferro do que o homem, né? Então, esse é um dos nutrientes que a gente tem maior necessidade, né? Então, a mulher, ela precisa, sim, ter um cuidado especial com a alimentação, com o treino, exatamente por nós sermos cíclicas, né? A gente tem esse ciclo, né, do período do mês. A gente precisa ter esse cuidado com a alimentação, com o sono, né? E muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Deixando de lado. Sobrecarrega com
outras coisas, com casa, trabalho, e esquece de cuidar da saúde, né? E aí vai de mal a pior, né? Começa, não dorme bem, acorda mal, e aí já vem o mau humor, e aí Problemas de desconta. saúde. É um né? efeito em cascata, eu acho, né? Uma coisa desencadeia a outra. E quando uma tá desmoronando, automaticamente as outras elas vão começar a cair, né? Sim. Então, esse equilíbrio, eu acho a parte mais difícil, encontrar esse equilíbrio nessa rotina. Realmente, hoje em dia, como a gente tem uma demanda muito grande, né, correria, fica difícil. Mas o que eu sempre passo para os meus clientes e pacientes, né, quanto mais organizado a gente for na nossa rotina, mais fácil vai ser. Então, vai ser mais fácil a gente ter uma alimentação correta, a gente ter uma prática de atividade física, né? Então, a organização, ela é primordial ali para que a mulher alcance os objetivos dela, de uma boa alimentação, um autocuidado, né? Então é importante essa parte de se organizar, se planejar, para que você tenha uma boa saúde. E até aquela, eu vou aproveitar e tirar umas dúvidas, hein? Mas assim, a nível desse lado realmente feminino, de tudo isso. Existe um exercício que seja mais específico para mulher ou menos específico? Ou que, por exemplo, eu tô no meu período menstrual, é um período, sei lá, de fazer uma dança, puxa menos peso, para tentar equilibrar as coisas? Como que funciona? Tem sim. Para mulher, se a gente for comparar o treino de uma mulher e de um homem, eles são completamente diferentes, né? E eu particularmente trabalho muito a individualidade de cada indivíduo, né? Então eu vejo a necessidade na correção postural, a necessidade de cada indivíduo. Mas entre um homem e uma mulher tem diferença no treino, sim. E quando a mulher está nesse período do mês, ela precisa ter um treino mais leve. Então ela não vai ter aquela energia, aquela disposição. Isso, na verdade, já começa algumas semanas antes, né, Isa? Por isso que eu ganho colher de chá às vezes na academia, né? Mas não é uma colher de chá, é conforme ali a minha disposição e necessidade, né? Daí esse cansaço, indisposição da mulher, ela começa algumas semanas antes. Então, a mulher, quando ela tá no período menstrual, ela não vai render num treino como ela renderia depois desse período menstrual. Então, nesse período, ela precisa ter uma intensidade de treino mais baixo, ela precisa erguer menos peso, ela pode dar até preferência para um cardio, né? Ou mais repetições, uma quantidade menor de carga, mas nesse período, sim, precisa ter um cuidado maior. Olha, que legal, que interessante, né? Super. E eu queria falar um pouquinho também, puxando agora pro lado da alimentação. Sobre estar inflamada. Alimentos inflamatórios. Estou em guerra aí com os alimentos inflamatórios na busca, né, por essa desintoxicação. O que você poderia trazer para nós aí para ajudar a gente? Então, referente aos alimentos inflamatórios, né? Normalmente, eu particularmente gosto de passar para meus clientes que eles tentem reduzir ali os alimentos como trigo e leite, né? Que eu acredito que são um dos maiores alimentos que causam um processo inflamatório, né? Lógico que tudo que for produto alimentar, porque alimento e produto alimentar são coisas diferentes, né? Sim. Alimento é aquilo que Deus criou, né? A batata, a mandioca, e os produtos alimentares são aqueles industrializados, né? Que tem conservante, corante, né? Mas ali, entre esses, eu particularmente gosto de reduzir o trigo e o leite, né? Que são os alimentos com maior... Hoje em dia a gente vê que os estudos mostram que eles causam muito processo inflamatório, sinusite, rinite. Eu ia até comentar que esses dias eu vi na rede aberta de TV mesmo, aquele momento, bem-estar que eles colocam e tal. E eu ouvi um índice que eu fiquei, uau, que cerca de 50% da população tem problema com leite. Nossa, Aí eu fiquei, gente, 50% é muito. É muita coisa, né? Hoje em dia, muito do que a gente come tem leite, tem algum resquício desse tipo. A alimentação tradicional. Ontem, por sinal, eu fiz esse comentário com meu esposo. De todo o cardápio que tinha disponível ali onde a gente foi jantar, era rico em leite e trigo. Principalmente pelo fato da nossa região, pela colonização aqui, né? E a gente tem muitos estudos que mostram, mas se você conversar com pessoas, né? Deixando os estudos de lado agora, se você conversar com pessoas, com mulheres, né? Eu tenho sinusite ou rinite, eu tenho enxaqueca, ou eu tenho candidíase de repetição, né? Eu tenho desbiose intestinal, alteração da função do intestino.
e orientar ela, dar um intervalo ali com leite, trigo e lógico, reduzir os industrializados, ela vai ver uma mudança e uma melhora na sua saúde grande, né? Então a gente não precisa, além dos estudos, a gente tem a parte prática, né? Empírica, né? Isso. Que é algo que, uma coisa que eu observei também foi na minha saúde, né? Porque eu sempre tive muito problema com enxaqueca, com alteração da função do intestino, e melhorando a minha alimentação, reduzindo o trigo e o leite, eu vi como melhora. Isso eu ia falar, sabia? Porque há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, 4, eu tive uma crise de enxaqueca que parecia que eu estava tendo um derrame. Minha cara ficou torta, uma série de efeitos. Fiquei dias internadas por causa de dor de cabeça. E aí eu, por quê? Mas por quê? Porque fiz bloqueio, fiz um monte de coisa. Aí até que alguém me falou assim, viu, você já olhou pra questão do glúten? E eu tenho uma prima minha que é celíaca. E eu falei assim, bom, deixa eu ver se tem algo a ver. E eu cortei. Gente, foi como tirar com a mão a minha dor de cabeça. Sim, é isso. Ela desapareceu. E aí é o tal do negócio. Hoje em dia eu vejo, se eu como glúten, às vezes dá enxaqueca, o meu corpo funciona de uma maneira diferente. Mas naquele momento até então, eu tava tão automático do é o que todo mundo come, é assim que a alimentação é, que eu nem, vamos dizer assim, eu nem percebia que aquilo realmente era um sintoma em mim. Sim. E eu acho que isso às vezes é o que acontece com muita gente, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas você já experimentou ficar assim? Ah, mas eu nem tenho problema com isso. Sim. Mas a pessoa nunca experimentou como que é uma vida sem isso, né? Exatamente. E daí quando retira, ela começa a observar, nossa, mas aquela dor no corpo sumiu, né? Aquele cansaço, aquela dificuldade de concentração, né? São pequenos sintomas que às vezes o indivíduo tem e nem percebe. E como é importante a função do intestino, né? Nossa, eu venho também estudando sobre isso, até tem uma frase muito legal que a Ana sempre fala, né? Sim. Que é, se você não consegue nem fazer cocô, você vai fazer o quê? Exatamente. É porque você, né, tudo que entra ali você precisa Digerir, usar e colocar digerir pra e fora. colocar pra fora. E assim também é na nossa vida, né? Todas as informações que a gente arrecada, a gente tem que processar e aí pôr pra fora, igual a gente tá fazendo aqui, compartilhando, fazendo essa troca. E o intestino, ele tem uma função muito importante que às vezes a gente não valoriza ele, né? Ele ajuda na produção hormonal, hormônios do bem-estar, né? Ele é a nossa primeira barreira ali para não contaminar o nosso corpo com micro-organismos ruins, né? Então as nossas células de defesa do intestino, né? E o glúten e o leite, ele faz essa permeabilidade intestinal. A gente perde essa capacidade de proteção, né? Então inflama o intestino, né? E você perde a capacidade de proteger o seu corpo de micro-organismos ruins, né? Eu costumo falar na parte odontológica, às vezes o paciente tem um canal, alguma coisa assim. Eu falo, quando a gente tá com qualquer dor, qualquer parte que tá inflamada, que tá sensível, automaticamente tudo no nosso organismo fica mais sensível, né? E isso totalmente se aplica ao intestino, né? Então, se eu tô numa alimentação que me traz um pouco mais de sensibilidade, automaticamente meu corpo fica muito mais reativo a qualquer outro estímulo, né? Isso. Às vezes o que não causaria nada passa a ser um problema a partir daquele momento que eu já tô com essa permeabilidade, né? Com o meu intestino mais suscetível. Isso, porque o sistema imunológico ele fica o tempo todo trabalhando, né? Então, se você tá com o intestino inflamado, o seu sistema imunológico ele vai estar ali batalhando, guerreando, né? E você pegou um pequeno resfriado que antes não faria nada, fica algo muito grande, porque você já tá com o sistema imune debilitado. Com certeza. Nossa, que importante isso, né? E quais, assim, pra vocês duas agora, quais alimentos que a gente poderia ingerir ou, assim, agregar na nossa alimentação diária que possa fazer com que aumente essa questão da imunidade? Normalmente, quando eu pego um paciente que ele já está num processo inflamatório, a primeira orientação minha é a gente retirar esses alimentos que causem esse processo. Se o indivíduo conseguir ali ficar 7 dias, 2 semanas, ele já vai perceber uma grande diferença no corpo. E não 3 dias? Não, 3 dias não. A gente ela sempre para no terceiro dia. Ai, é engraçado, porque hoje eu falei, né? Nossa, mas eu tava faz tantos dias sem comer glúten. Falou. E ela, eu vi que você postou uma pizza esses dias. Eu falei, mas gente, já faz uma semana. E ela, mas não é assim tão rápido. Ela quer desinflamar em 4 dias, né? Sem comer glúten, né? Aí a gente precisa retirar esses alimentos, né? Precisa ficar sem. E daí precisa principalmente tratar o intestino. Então é muito comum a pessoa que já vem com processo inflamatório no corpo, que já tem sintomas,
ela não tem uma boa função intestinal. Então, o que a gente precisa? Muitos folhosos. As folhas verdes é o que vai alimentar a microbiota boa do nosso intestino. Folhas, legumes, frutas e muita água para a gente melhorar essa função intestinal. Daí, lógico que a gente precisa avaliar cada indivíduo, né? Então, ver como que tá essa função, se o intestino tá muito constipado ou se tá muito solto, né? Mas, basicamente, seria isso. Uma boa quantidade de folhas, almoço e janta e água, né? É o que vai ajudar na recuperação de um bom intestino. Às vezes, até fazer uma suplementação de uma microbiota, né? Fazer uma reposição, né, dessa flora intestinal. Entendi. Lembrar melhor, né? Eu acho que é muito... Vem totalmente de encontro a isso mesmo, né? Você primeiro cuidar de, vamos dizer assim, varrer e limpar a sujeira pra fora, né? Isso. Depois você pensa no que você vai, vamos dizer assim, reorganizar, né? E a dica que eu dou é coloque isso como uma prioridade. Tipo assim, eu vou passar mal, por mais que você não passe. Porque eu falo por mim, na época que eu tava com essa enxaqueca, gente, eu fiquei 1 ano sem comer nada de glúten. De medo de ter. Eu comi uma vez, não, aí que tá, eu comi uma vez glúten nesse período. E aí a minha enxaqueca foi assim, de 0 a 1000 em segundos. Falei, putz, aí que eu realmente bati o martelo. Falei, tá aqui o meu problema. Parei com medicação, tava tudo bem, fiquei 1 ano. E aí depois disso eu comecei a reintroduzir. Aos pouquinhos. Então, hoje eu consigo comer, eu tolero uma certa quantidade. Só que hoje em dia, que eu sei que eu posso comer um pouco, é muito mais difícil eu me controlar na quantidade do que quando eu não podia comer nada. E isso é legal, ó, porque quando a gente fica um período sem, né, o indivíduo ficou lá 3 meses sem comer. Se ele for comer uma pizza, ele não vai passar mal com uma pizza, entendeu? Ele vai tolerar aquela quantidade. Daí ele continua lá, fica mais 3 meses, ele come de novo, ele não vai passar mal, né? As exceções não fazem mal, agora a rotina é o que vai fazer mal. Né? Se a gente comer todos os dias, todo dia, aí esses sintomas nunca vai passar, essa saúde nunca vai melhorar. É a necessidade daí da conscientização, né? Mas é por isso que eu falo, então, coloca como assim, eu vou passar mal se eu comer, porque aí a tua cabeça fica assim, então realmente eu não posso, deixa eu procurar qualquer outra opção que não tenha isso e que eu consiga dar uma escapada. Porque o problema é que, da mesma forma que a gente vai tirando, vai ficando mais fácil, quando você vai reintroduzindo, também vai ficando mais fácil voltar a comer. E aí, até porque você vai sentindo menos esse sintoma daí, né? Porque Depois vem de um aos tempo. pouquinhos também, né? Exatamente. Daí come uma vez, não sentiu nada. Come no outro dia, nada. É isso aí. Aí passou 15 dias, você sente tudo de volta. Exatamente. E casando muito bem com esse assunto, porque durante essa semana eu estava me sentindo extremamente inchada, inflamada, intoxicada. Na academia até pensei, gente, eu preciso de ajuda. E mais do que talvez profissionais capacitados, mas eu preciso de uma rede de apoio. Assumir o compromisso público. Você sabe que isso faz diferença. Isso faz, gente. Eu me considero muito disciplinada em algumas coisas, mas em outras, como é difícil, pra mim tem sido muito complicado. E aí surgiu a ideia de unirmos mulheres que estejam dispostas a viver uma transformação em 30 dias e montarmos aí um grupo, um desafio mesmo, gratuito, onde cada mulher que queira participar venha também para fazer uma troca. Não apenas para receber, mas também para se doar. Como? Com a expertise que você tiver. Então, aqui, né, igual um podcast, são conversas, são trocas, onde cada uma traz a sua vivência e a sua habilidade, seus dons, seus talentos para agregar a vida da outra. Da mesma forma é a ideia do grupo. E esse grupo já tem nome, gente. Ele nasceu ontem, antes de ontem. Recentemente. E o nome dele será Mulheres 3D. Então estamos lançando aí, primeira mão, aqui no podcast. Acompanhe esse projeto. Porque vai ser... É para fazer a engrenagem melhorar. Isso mesmo. O que tá bom, ficar ainda melhor, né? E convido aí todo mundo que tá assistindo, né, que gostaria de participar, entre em contato com a gente, que nós vamos fazer esse grupo rodar aí. Vai ser muito bacana, com acompanhamento de vários profissionais de várias áreas se ajudando.
A ideia é desinchar, desinflamar e desintoxicar. Fazer aquela limpeza para a gente ficar ainda melhor e estarmos ainda mais inteiras para os nossos trabalhos, para a nossa vida, para levar a vida com leveza. E eu diria que é realmente o desafio do que a gente comentou. Ah, mas eu acho que eu tô super bem. Cara, embarca com a gente. Vai que você descobre que tem uma versão 2.0 que é ainda melhor e você nem sabia, né? É verdade. Eu acho que dá pra melhorar. vale esse Verdade. desafio, gente. Vai ser muito bacana. E às vezes, participando desse grupo, né, a pessoa até descobre, igual a Isa falou, algum sintoma que ela tinha ou alguma doença que normalmente as mulheres têm e nem observa. E a gente melhorando um pequeno detalhe na alimentação, todo aquele problemão pode sumir. Pode né? ser. Com certeza. Eu acho que é extremamente válido. Inclusive, eu acho que a gente vai bolar ainda, mas provavelmente vai ter um questionáriozinho pra gente se analisar no começo e no final. Pra gente ver mesmo quais as mudanças que a gente percebeu. Porque às vezes, no primeiro dia, chegou no 30º, você já nem lembra direito o que você estava sentindo no primeiro, né? Se não for algo grave. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer esse registro Ótima ideia. pra cuidar mesmo. Ver, olha, melhorou mesmo, né? E pra ver a necessidade desse grupo também, né? Com certeza. Pra ver a necessidade das mulheres desse grupo, né? Uhum. Porque elas precisam, quais são os problemas de saúde. Quais são as sintomas, áreas, né, que estão mais debilitadas Qual aí? que a gente dá mais atenção? Exatamente. Legal, vai ser muito bom, gente. Já tô super ansiosa. Vai ser legal. Estamos os três. Bolando tudo, gente. Aguardem. Aguardem. Ô, prof, e agora falando um pouquinho, voltando, né, na questão ali da postura. O que você orientaria a quem às vezes trabalha o dia todo sentado, né, ou às vezes até em pé mesmo? Como ter essa consciência corporal? Olha, Isa, o que vai ajudar muito a melhorar a sua rotina, né? Principalmente quem trabalha muito sentado ou quem carrega muito peso durante o dia. Também. Uhum. A gente precisa ter uma prática de atividade física que envolva força, né? Porque a tendência do ser humano, não só da mulher, mas do ser humano em si, é o quê? A gente perder massa muscular com o passar do tempo, né? Então, conforme a gente vai ficando mais velhos, 30, 40, 50, 60 anos, a nossa tendência é perder massa muscular. E o que sustenta o nosso corpo é músculo, é a musculatura. Então, a atividade de força, a musculação em si, ela é ótima para isso. Caso a pessoa não consiga fazer uma atividade de força, não consiga ir para academia, não tenho essa disposição, né? Um alongamento, ele já vai ajudar bastante. Então, a gente tem simples alongamentos que a gente pode estar fazendo no trabalho. Tem até algumas empresas que eles oferecem esse trabalho laboral, né? Que são exercícios de alongamento e já vai ajudar bastante. E quem tem, às vezes, uma atividade... Como que eu posso falar que é muito repetitiva? Atividade repetitiva, né? Durante o dia faz muitos movimentos repetitivos. Eles podem desenvolver dores, né? Eles podem desenvolver lesões, né? Devido a esse movimento repetitivo. Então, você fazer pequenos alongamentos durante o dia, parar o exercício que você repete demais. Alguns intervalos. Dar pequenos intervalos e fazer esses alongamentos já ajuda bastante, né? Ou no final do dia, chegou em casa e fazer alguns alongamentos, alguns movimentos. Isso a gente pode encontrar até na internet, né? Sim, Você dá hoje um tem Google, bastante acesso, né? Você dá um Google lá, procura no YouTube algum alongamento e fica mais fácil para fazer, tá? Mas a atividade de força, ela é muito necessária para o ser humano. Ela Muito é muito importante para correção postural e para prevenir, né, quando você chegar na velhice, para você ter uma velhice saudável, né? Para você Qualidade de vida mesmo, né? qualidade de vida, para você não ficar aquele velhinho que não consegue caminhar, não consegue levantar, né? Precisa ter esse trabalho. Nesse sentido, até, prof, eu não sei se você já leu, tem aquele livro Outline, Não não sei se você viu. Ele tá meio em alta ali, eu tô lendo ele, e é muito bacana. E ele fala dessa questão do idoso, de como a gente prevenir algumas doenças, né? E aí ele fala que realmente o objetivo da tua musculação de hoje não tem que ser você ficar musculosa hoje, é você sentar no vaso quando você for mais velha. Porque até eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano é 30 a 40% da massa que a gente tem hoje, a gente vai perder quando for idoso. Então, poxa, se hoje eu tenho dificuldade para fazer que um movimento tristeza. X ou Y, imagina quando eu tiver mais velho. Eu acho que essa é uma mentalidade que a gente tem que procurar ver também, porque
às vezes o financeiro, o trabalho, a gente consegue alongar, a gente consegue mais tempo. Mas se o corpo não estiver funcionando, não vai funcionar. Exato. Então, eu acho que esse ponto de equilíbrio é muito importante, né? Sim. Porque quando a gente tá novo, o nosso corpo funciona super bem. Você vai dormir tarde, acorda cedo, você rende normal, né? Mas quando você chegar lá nos 60, né? Nos 50, nos 70 anos, né? Imagina, nos 30 anos. Você já consegue levar bem a tarde gente. Não sou eu, só pra deixar eu Fica um pouquinho saudável, tem que levantar, Vou tem que levantar a perna. Já tá doendo ciático. Já tá no ciático, pior que é desse jeito. A gente tem que pensar na atividade física hoje como uma prevenção, né? Uma prevenção de doenças, né? Uma prevenção de problemas futuros, né? Você tem que trabalhar tudo hoje, na verdade, tem que ser isso. Uma boa alimentação é para que quando você chegar em determinada idade, você tenha qualidade de vida, né? Você tenha saúde. E você pode observar, Isas, Isso, ótimo. Gostei. como os problemas de saúde eles estão surgindo cada vez mais cedo, né? Antes era o que? Os nossos avós passavam a velhice, nossos bisavós, sem problema nenhum. Aí chegou nos avós. Aí agora as nossas crianças estão ficando doentes, né? Então, cada vez mais cedo elas estão ficando doentes. Então, já tá nascendo com intolerância, já tá nascendo com alergias, né? Verdade. E daí, um questionamento que eu escuto bastante é: mas os meus avós comiam trigo e não tinha nenhum problema, né? Meu bisavô sempre comeu pão e nunca teve nenhum problema, né? Só que uma coisa que a gente esquece de observar é que, por exemplo, o trigo, né? Qual é esse trigo? O trigo dos nossos avós não é o mesmo trigo de agora, né? Se a gente for estudar tudo que aconteceu no trigo, então o trigo antes ele tinha 7 cromossomos. Agora, se eu não me engano, ele tem 28 cromossomos, né? Então toda Pode falar mais, fala bastante, né? Tá bem na minha cabeça. toda essa alteração, né, que foi feita ali na estrutura química do trigo, ela causa uma consequência. E a mesma coisa o leite, né? Então a vaquinha antigamente ela produzia o quê? 3 litros de leite, né? Hoje em dia, 20, né? Não, hoje a vaquinha ela produz de 70 e tem vacas grandes que produzem 120 litros de leite por Como é que dia. armazena tudo isso na vaca? Então, imagina produzir 70 litros de leite. Nossa. É muito além do normal, né? Muito. Aham. E eu não sei, eu costumo notar isso, não sei se é por causa dos conservantes e tudo mais, mas eu, particularmente, eu sinto muita diferença. Se eu for pra casa do meu avô e eu comer o pão que ele faz, porque o meu avô tem o forno dele, ele assa o pão, ele faz tudo certinho. Aham. Aquele pão que estraga rápido, né? Que é só o trigo, royal, enfim. Eu sinto muito menos os efeitos disso quando eu passo, sei lá, 2, 3 dias comendo um pão francês. Sim, é que daí provavelmente, eu não sei se o seu avô usa fermentação natural. Ele às vezes, eu uso assim. Então, a fermentação natural, ela reduz um pouquinho do glúten no alimento, né? Então, Já ajuda. já ajuda. Então, provavelmente você não sente tanto devido a isso, né? Aí tem isso também, fermentação natural, né? O forno que ele usa, se não é alumínio, né? Então, tudo isso contribui, né? Mas tem essa diferença sim, né? O alimento caseiro de um alimento industrializado, né? Do produto alimentar, digamos. É o famoso, como é que é? Desembale menos e descasque mais. Descasque mais, né? isso mesmo. Acho que é Isso essa filosofia. É bem isso. Essa é uma frase que a gente tem que trazer pra vida, sabia? Já vi. Porque ela faz muito sentido. Porque hoje na correria a gente pensa ali no mais prático, né? Ah, eu vou comprar um macarrãozinho que já tá pronto, vou comprar um enlatado, um embalado, né? Só que se a gente for olhar lá nos ingredientes, o que tem é muito conservante, é muito corante, é muito produto, né? Não tem um alimento ali, né? Gente, até falando nisso, assim, nesse assunto, esses dias atrás, o meu irmão, lá em casa a gente leva uma vida mais saudável, então o meu irmão tava comigo no mercado, e aí a gente viu uma senhorinha, assim, 2 caixas pra frente, mas uma senhorinha de 70 e poucos anos, e ela, assim, com um fardo de água passando no mercado,
e 10 negocinhos, assim, 10, 15 negocinhos de comida congelada. Nossa. Aí eu falei, gente, era melhor ir no restaurante. Exatamente. Né, comer um pouquinho, dar um jeito de fazer em casa do que ficar comendo isso. Porque o congelado eu acho que ainda é pior do que qualquer outro tipo, né? Todos eles vão ter ali um conservante, porque precisa conservar por muito tempo aquele alimento, né? Vocês já viram, isso tem bastante na internet, pessoas que pegaram ali um determinado lanche e guardaram por anos, assim, um ano, né? Não deixou ali embaladinho e tal, aí abre, o lanche tá igual. Como que se mantém aquilo? Gente, Né? nesse ponto eu até não lembro qual que é, mas eu sei que tem um museu que tem um lanche do Mac. Não sei se pode falar. Enfim, Já pode. aquele, né? Depois coloca um barulho também. Aquele vermelhinho e amarelinho do M. Que, gente, já tá, eu acho que é há 30 anos exposto. E ele está intacto. E aí, a gente gosta de às vezes ir lá E aí comer. fica. Graças a Deus eu não gosto mais. Mas é consciência que a gente vai aprendendo, né? Tudo isso vai para dentro do nosso corpo, né? Todo esse processo químico, todos esses produtos químicos vai para dentro do nosso corpo, né? E vai para as nossas células e para os nossos ossos e para os nossos neurônios, né? E o nosso corpo a longo prazo vai sentindo tudo isso daí. E também quando vai gerar alguma vida, né? Quando vai gerar uma vida. Tem estudos Alguma que não, mostram... né? Uma, duas, três? Várias. Tem estudos que mostram que o que o pai e a mãe comem até 2 anos antes de ter uma criança vai influenciar na saúde dela, na vida adulta. Amiga, já tá na Wilde, você está... Wilde, você está ouvindo esse podcast. Logo total da dieta, gente. Olha Influenciar só, na né? saúde da criança. O que o pai e a mãe comem vai influenciar como vai ser essa criança. Por isso, crianças estão doentes hoje em dia, né? Porque já vem uma geração comendo errado, o industrializado, o enlatado, e daí as nossas futuras gerações cada vez mais doentes. Fica a responsabilidade aí, né? Pra nós. Nossa, hoje o episódio foi forte. Foi Está sendo. Foi tapinha atrás de tapinha. Mas isso é bom, né? É muito bom a gente falar sobre assuntos assim, trazer e viver, na verdade, né? Eu falo que a minha vida, assim, é a busca pelo equilíbrio. E estou muito longe, né, de ser perfeita. Alguns períodos eu consigo me comportar, comer bonitinho, mas também quando, né, a questão hormonal e emocional dá uma bagunçada ali, parece que a comida é a nossa, é o meu conforto, vou falar por mim, né? É o meu conforto. Aham. E isso eu sei que é um mindset que a gente tem e que pode ser mudado, né? Está nas nossas mãos, a gente tem a consciência disso. Olha só que lindo, né? Que poderoso que é. E trazer Vamos virar essa essa chave. consciência pra quem às vezes... a consciência pra quem às vezes não tem, é outro ponto muito importante. Exatamente. E vamos fazer um coletivo aí de mudança, vamos ser, né? Esse compromisso público ajuda muito a gente cumprir. Isso. Porque eu prometi pra mim que eu não vou comer hoje, uma semana, pode ser que amanhã eu olhe e fale, mas é que hoje o dia foi difícil, né? Uhum. Agora, se eu tô com outras 15, 20, 30 mais, aí eu falo, então, né? Mas daí eu vou falar pra todo mundo que eu fiz errado. Ô, gente, é engraçado que quando eu falo assim nos stories, né, alguma coisa tipo, essa semana eu vou cuidar e tal, e tal, e tal. E aí eu esqueço, né, disso. Aí vou lá e posto alguma coisa. Gente, vem os fiscais, tá? Todo mundo cobra. Pior que não é só a Jéssica sabe, ela sempre manda um olhinho lá pra mim. Manda mesmo, toda vez. Gente, sério, as pessoas, elas ajudam, né, a cuidar, assim, isso marca. Então, esse grupo, eu tenho certeza, vai ser ótimo. Vamos todas juntas embarcar nessa jornada aí, uma pela outra, né, pra gente se ajudar e termos uma vida mais leve. Até Em duplo sentido. um pouco isso. No intuito do pode ser leve, porque às vezes, eu não vou participar do desafio, não quero. Jéssica, 3 dicas, vamos lá, que podem fazer muito diferença, assim, na vida de alguém, envolvendo aí alimentação e exercício. Tipo, as 3 coisas mais simples que eu consigo colocar na minha rotina e que já vai me ajudar a me descobrir talvez uma melhor versão, né? Você consegue pontuar 3? Sim, consigo. O que eu daria de orientação é dormir bem, né? O primeiro ponto. Se a gente dormir bem, né, uma quantidade boa, um sono bom,
você já vai no outro dia ser uma pessoa renovada, né? Dormir bem. Tomar água, muito importante, que ainda hoje em dia é algo que as pessoas esquecem de fazer, é tomar uma boa quantidade de água. Não pode ser 200 ml no dia, gente. Tem que ter uma quantidade. Você vai pegar ali e vai calcular de 30 a 35 ml vezes o seu peso. Você vai ter a quantidade de água que você tem que tomar no dia, tá? E introduzir algum alimento de verdade na sua rotina. Qualquer alimento. Pode ser uma fruta, pode ser uma salada, um legume. Introduzir, né? Não pense em tirar nesse momento. Se você colocar algo bom, já vai auxiliar bastante, Olha, que tá? legal. Gostei muito dessa dica, né? Pra quem tá maravilhoso. nessa dificuldade enorme, não se preocupa Nesse Vai momento em retirar. né? Vai Pensa em colocar algo bom, né? Algo E saudável. eu acho isso muito engraçado, porque eu sou dentista, gente, e eu já tive que fazer diário para meu paciente, porque ele tomava 3 litros de café por dia e ele não tomava 2 copos de água. Nossa. Aí eu falei assim, gente, como o seu corpo vive? Aí ele, mas eu tenho muita dor de cabeça pra tomar. Eu falei, exatamente. Mas Eu falei, então, o primeiro dia a gente vai colocar mais água. Ficou uma semana colocando mais água, depois tirando, reduzindo o café. Porque é sempre um processo, né? Então, eu acho que estar nisso já vale a pena, né? Você fala assim, então eu preciso tomar mais água? Poxa, eu vou me esforçar pra, quem sabe, se eu tomo um copo, eu passar 3 dias tomando 1 litro. Consegui chegar a 1 litro? Aumenta mais. Gradativo, Vai gradativo pra que realmente se torne um hábito mais palpável, eu acho, né? Isso. Quando as pessoas pensam em mudar a alimentação, elas pensam que tem que ser do dia pra noite, né? Eu comia eu X. sou assim. Eu começo. Quando eu quero mudar, eu já quero mudar de verdade e já ficar assim, ó. Perfeito. Muito mas ansiosa. Só que o que eu vejo, até por mim, quando eu resolvo fazer muito 880, Não vai. eu não sustento. Eu não sustento Então, Exatamente. por isso Para que eu no acho que tem que ser terceiro devagar. para no terceiro dia, mas agora eu tô aqui, eis-me aqui, Senhor, uma nova pessoa. Vou melhorar. Tô aprendendo também. Pronto com para vocês. batismo nutricional com a Jéssica. De novo. Prontíssima. Esse processo ele tem que ser um processo gradativo, né? Não pode ser assim do dia pra noite, né? Comia X, vou comer Y, né? Não, você tem que ir aos poucos. E um problema também que eu vejo é que as pessoas elas olham a alimentação, vou comer uma maçã pensando na pizza, né? Aí é difícil comer a maçã, né? A gente tem que olhar com bons olhos e pensar qual vai ser o benefício daquilo para sua saúde, né? Sempre que a gente olha com bons olhos, fica mais fácil você comer, você mudar a sua alimentação. Agora, se eu for pegar a maçã e falar, nossa, eu queria comer uma pizza, queria comer um hambúrguer, né? Você não vai querer comer a pizza, a maçã mesmo, né? Você vai querer comer outro alimento. Ou até você vai comer, mas aí você vai pensar assim, mas nossa, eu tô com fome, eu tô com Isso. desejo. Então, às vezes é melhor. Claro, não é certo, mas eu vejo assim, às vezes eu tô com muita vontade, eu prefiro ir lá e comer um pedacinho, um pouquinho, matar aquilo, do que eu ficar tentando enganar e me fazer de boba. Ai, não, vou Que no fim, o quê? Porque come no final outras eu coisas vou lá. aí, depois vai lá e come. E uma consciência que a gente tem que ter é que a gente precisa dominar o nosso corpo, né? A nossa mente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa falar para o nosso corpo, isso é bom para você e aquilo não é. Porque senão a gente sempre vai deixar o nosso corpo vencer, a gente não vai levantar para ir pra academia, a gente não vai ter uma corpo é a criança birrenta? É a criança birrenta. Aquela que a gente não gosta de ver? É bem isso. Tá, entendi. A minha amiga Débora, ela sempre fala assim, se eu perder de um doce, vou ganhar de quem? Exatamente. É verdade. É ótima essa frase dela, porque faz todo sentido. Se você não dominar o seu corpo, ele vai dominar você, Vai. né? E o corpo sempre quer o mais fácil. Ele quer ficar deitado, ele quer comer o que é mais gostoso, né? E olha aí quantos malefícios, né, que a gente trouxe aí da história, né, contextualizando tudo, como tá prejudicando não só nós, mas também o nosso futuro, que são as crianças. Então vale muito a pena ter essa consciência e pesar a mão na consciência e melhorar. E se propor a fazer, né? Se propor a fazer diferente. A gente faz tanta coisa, né, pelos outros, tantas coisas, até pela profissão, né, aproveitando aqui o nosso gancho de profissão, quanto a gente se esforça para ser melhor no trabalho, quanto a gente se esforça para ter mais um diploma, e aí por nós a gente não é capaz? Ah, não, que é isso? A gente vai conseguir, sim. A gente vai. É o projeto. É o projeto.
É um projeto ótimo, que vai dar certo. Com Vai ajudar certeza. muitas mulheres, tenho certeza. Sem dúvidas. Então, acho que, Jéssica, vamos deixar. Qual que é a sua rede social, onde a gente te encontra? É Jéssica Pra Rocha. gente procurar você depois e saber mais dicas. Meu Instagram é Jéssica Rocha, tá? Procurem lá no da Isa, tô lá. Vamos Pode me procurar. Sempre posta. Sempre posta, me marca em tudo, tá? Mas é Jéssica Rocha, já me encontra lá. Nutricionista e personal. Bom, o meu @Isabela Chimlos, que vocês já conhecem. E o meu @IsaCastro_Miller. Isso. Agora eu decorei, porque todos os outros episódios, cada um eu falei de um jeito. Mas na legenda tá certo. Na legenda tá certo, podem confiar. Que quem editou a legenda aí, ó, colocou certo. Prof, muito obrigada pela Obrigada, sua eu. disposição, por todo o esforço que você fez pra estar aqui com a gente Obrigada. hoje. Bom, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Amei. E acho que vai ser muito engrandecedor pra quem tá assistindo também. Que bom, espero que ajude muitas mulheres, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, pode estar conversando comigo, eu estou à disposição. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Abração, gente. Abraço.